Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da situação atual nos cinemas e um pouquinho a respeito de como pode ser essa retomada e algumas boas notícias que surgiram nas últimas semanas. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos nas próximas semanas e com certeza vocês podem me ajudar bastante com isso. Então vamos lá, obviamente todo mundo tá acompanhando a situação, obviamente todo mundo sabe a crise que o mundo tá passando e as salas de cinema, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na China e ao redor do mundo todo foram completamente fechadas, inclusive na Europa. Então a bilheteria hoje é relativamente insignificante, são poucas salas de cinema em território americano, por exemplo, vários drive-ins estão funcionando, que são aqueles cinemas que você vai de carro, e não só a bilheteria foi afetada, como também a produção de vários filmes foram afetadas, mas algumas notícias positivas surgiram na última semana em território americano. Em primeiro lugar, o governo da Califórnia anunciou que a partir do dia 12 de junho, ou seja, daqui a alguns dias, as produções de filme e as produções de seriados vão ser retomadas na Califórnia. Isso quer dizer que as produções em território californiano vão poder ser retomadas, mas não quer dizer que todas as produções que acontecem por lá vão ser retomadas e nem quer dizer que todas as produções de filmes vão ser retomadas, principalmente porque pouquíssimos filmes são gravados na Califórnia hoje, não diria que pouquíssimos, mas um percentual pequeno. A maioria dos filmes são filmados em cidades do interior, são filmados no Canadá, são filmados em várias outras locações, são filmados em outros países que também, obviamente, vão complicar a situação, mas já é um começo que a Califórnia está permitindo que produções sejam retomadas. Eu não consegui encontrar nenhum dado de quantas produções vão ser retomadas, eu acho que os estúdios não estão nem querendo falar muito a respeito disso, até para não correr o risco de ter uma receptividade negativa com o público, das pessoas falarem mal porque os estúdios estão retomando as produções. Então acho que eles vão retomar de forma gradual, eu acho que não vai retomar de uma vez, eles não vão começar a gravar loucamente, mas já é uma notícia positiva que eles estão devagarzinho voltando a produzir conteúdo. A situação nos Estados Unidos já melhorou bastante, a gente já viu o número de fatalidades caindo muito e a situação deu uma melhorada, o que ainda não aconteceu aqui no Brasil. Por exemplo, na Europa a situação já melhorou consideravelmente também, inclusive a OTAN já fez um estudo e ela acredita que até 90% das salas de cinema do mundo todo vão estar abertas até o final de julho. Então, em cerca de um mês e meio, é bem provável que todas as salas de cinema, ou pelo menos a grande maioria, estejam abertas. Eles estão excluindo, por exemplo, Nova York e outras grandes cidades, obviamente, que tem um risco muito maior de contágio, mas já é um estudo que, obviamente, vai dar esperança para muita gente, principalmente para o Christopher Nolan e para a Warner, que tem o filme Tenet marcado para estrear em julho. O filme Tenet foi um dos poucos filmes que não foi prorrogado. A gente viu a Warner prorrogando Mulher Maravilha, prorrogando outros filmes, a Disney prorrogou alguns filmes, passou outros filmes para o Disney Plus, o filme da Viúva Negra, por exemplo, que era um filme bem aguardado, foi prorrogado, a gente nem sabe direito se as datas vão ser mantidas, por isso eu não vou nem chutar para qual dia tal filme foi prorrogado, mas o fato de pelo menos existir a possibilidade dos cinemas já reabrirem em julho quer dizer que os filmes que estão marcados para outubro, para novembro, podem muito bem manter as suas datas. E quais filmes vão ser lançados nessa retomada aí das salas de cinema? Obviamente o Tenet vai ser retomado, a gente não sabe ainda. Mesmo que os cinemas reabram, provavelmente eles não vão reabrir com a capacidade máxima, provavelmente eles vão abrir com 30%, 40% da capacidade máxima, mas como não vão ter muitos filmes passando, provavelmente o Tenet vai poder ser transmitido num número recorde de salas aí, principalmente porque vários dos estúdios ou não conseguiram nem finalizar os filmes, ou não colocaram nenhum filme para bater de frente com Tenet. E alguns meses atrás tinha corrido os boatos aí que quando o cinema fosse retomado em território chinês, eles iam relançar filmes como Vingadores, filmes grandes aí que podem atrair de novo o público sem arriscar um filme novo, ou seja, um estúdio não vai ter que arriscar um filme sem saber se a população vai estar disposta a ir ao cinema ou não. De repente a Warner, por exemplo, pode relançar Senhor dos Anéis, pode relançar alguns filmes do Harry Potter, de repente a Disney pode relançar os filmes dos Vingadores, como eu disse, pode relançar alguns clássicos da Disney, da Pixar,
porque ela não vai gastar com marketing, ela não vai gastar com a produção desses filmes e ela não vai arriscar perder dinheiro lançando um filme que ela pode guardar para lançar daqui para frente, quando os cinemas já tiverem retomado a todo vapor. Então acho que esse seria o caminho ideal. Obviamente o Tenet, como a Warner apostou no filme, eles vão lançar e o filme pode fazer muito dinheiro, mesmo com essa retomada que pode ser meio tímida no começo, mas o filme pode ter pernas muito longas, porque as pessoas vão continuar indo assistir se não tiver muita concorrência. E agora começou a acontecer um fenômeno curioso nos Estados Unidos, que começaram a ser lançados vários produtos com o logo, com a capa de filmes, que ainda não estão nem próximos de serem lançados, simplesmente porque os produtos já estavam prontos e eles não quiseram jogar aqueles produtos fora, como por exemplo, Doritos lançou lá nos Estados Unidos a versão da Mulher Maravilha, inclusive no pacote tem lá, obviamente, o pôster da Mulher Maravilha, muito legal no pacote, e tem também a data de lançamento do filme, que obviamente é a data de lançamento errada, mas que provavelmente a Elma Chips, ali a Doritos, já tinha produzido milhares e milhares de pacotes, então eles não iam jogar tudo isso fora, até porque seria um enorme desperdício. Então eles decidiram lançar mesmo assim, lançaram a versão Doritos da Mulher Maravilha, que provavelmente daqui pra frente vai virar uma edição de colecionador, porque a data tá completamente errada e você vai ter um pedaço da história ali. Obviamente essa época vai ficar marcada pra história, assim como várias outras crises aí que o cinema já passou. Muitas pessoas vão se lembrar daqui a muitos anos que aconteceu essa parada de mais de 3 meses nos cinemas, e vale frisar que muitas pessoas não estão concordando com esse número de 90%, muitas pessoas estão falando que é impossível que 90% dos cinemas retomem, mas se a gente olhar dados da Europa e dados dos Estados Unidos, se todos os cuidados forem tomados, se tudo for feito com cautela, eu acredito que isso possa acontecer sim, que eles vão abrir os cinemas mais do interior, que eles não vão focar muito nas grandes cidades, mas eu acho que muitas pessoas estão falando que não pode abrir até o final do ano e etc. Eu já acho isso um pouquinho exagerado, porque tomando as devidas precauções, eu acho que com 20%, 30% da capacidade do cinema, você consegue abrir sim. E vale lembrar que as grandes redes de cinema estão passando realmente por um período das trevas e muitas dessas enormes redes têm chances de quebrar. E inclusive as gigantes da tecnologia, pelo menos rumores aí estão saindo, que essas grandes empresas estão de olho já para de repente comprar alguma dessas redes de cinema, de repente uma Amazon comprar a AMC, por exemplo, ou a própria Apple. Eu não acho que seja uma boa ideia, porque não só a Amazon já tem o próprio serviço de streaming, a Amazon já vende muita coisa, a Amazon só faltava eles terem agora a maior rede de cinema do território americano. E só recapitulando um pouquinho para a gente ter uma pequena ideia de quanto a bilheteria pode ter perdido nesse período, a gente vê que o último final de semana que teve alguma relevância nas bilheterias foi o final de semana de 6 a 8 de março. Então a gente viu março inteiro, abril inteiro, tá indo para junho inteiro e provavelmente para a maior parte de julho. Então a gente está indo possivelmente para 4 meses de cinema completamente parado. Isso representa um valor muito grande se a gente considerar que cada semana, somente em território americano, costuma arrecadar pelo menos 200 milhões de dólares no decorrer da semana inteira, ou pelo menos 150 milhões. Se a gente fizer que já fazem o quê? 12 a 16 semanas que a gente pode ficar sem cinema, a gente vê que o número chega na casa dos bilhões. E se a gente levar em consideração, obviamente, os filmes que deixaram de ser produzidos, o marketing que deixou de ser produzido, as concessões ali, pipoca, refrigerante, que deixaram de ser consumidas ali, a gente vê que mesmo que a indústria de cinema seja o mínimo ali dos problemas em uma época como essa, seja 0,001% do problema, a gente já vê que isso equivale a bilhões e bilhões de dólares que poderiam ter sido arrecadados nesse período, gerando impostos, movimentando dinheiro, empregando pessoas, etc. E só falando a respeito do Tenet, muitas pessoas estão questionando a Warner lançar esse filme, que é um filme produzido pelo Christopher Nolan, dirigido pelo Christopher Nolan, e ele é famoso por ter orçamentos extraordinários nos filmes, e Tenet, na verdade, custou 200 milhões de dólares, e não só isso, é um filme que não é baseado num livro, que não é baseado em uma propriedade. O único selling point ali, o único ponto para vender o filme é justamente ele ser dirigido pelo Christopher Nolan. Obviamente o diretor é magnífico nisso, eu acho que ele é o diretor mais relevante em termos de bilheteria de todos os tempos. Ele é o único diretor que lança um sucesso atrás do outro, independente do tema que ele trabalha. Ele pode fazer um filme de espaço, ele pode fazer um filme de herói, ele pode fazer um filme maluco, entrando na cabeça das pessoas, e todos esses filmes são enormes sucessos. Então acho que essa aposta de 200 milhões pode ser que não se pague, não dá pra gente saber como o público vai reagir.
Mas com certeza, se o filme não for um sucesso na primeira, na segunda, na terceira semana, eles já vão jogar o filme no HBO Max e com certeza muitas pessoas vão atrás do HBO Max para assistir esse filme, e com isso a Warner tem agora esse potencial de lançar um filme, o filme não deu certo, eles jogam o filme para o HBO Max, e com certeza essa vai ser a fórmula do sucesso a partir de agora, assim como antigamente muitos filmes se pagaram com as vendas de VHS, com as vendas de DVD, com as vendas de Blu-ray, agora os filmes vão se pagar, se não conseguirem se pagar no cinema, eles vão se pagar nos serviços de streaming. Então eu particularmente estou muito animado para assistir não só Tenet, obviamente, como todos os filmes que foram cancelados nesse período, que tiveram seus lançamentos prorrogados, e eu gostaria de saber de vocês qual é o filme que você não conseguiu assistir esse ano, por causa aí da situação que a gente está vivendo, que você mais quer assistir. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.